Sejam todos bem-vindos ao canal Deus de Ciência, bem-vindos, né? Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao canal Deus e Ciência. Vamos transmitir a 16ª aula de Hidrodinâmica Básica 2. Sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Bom, na aula passada começamos a falar de ondas, né? Falamos de ondas do tipo Si, ondas do tipo Swell, né? Ondas regulares, irregulares. Nós vamos agora equacionar, tá? Ondas regulares. Só que nós vamos apresentar aqui, vamos linearizar, né? Vamos utilizar a equação de Laplace, que é uma equação linear. A equação de Laplace é uma equação linear. Só que as condições de contorno na superfície livre são não lineares, tá? E aí nós vamos linearizar. Para que seja possível a linearização, nós vamos assumir que a declividade é pequena. Lembra da declividade? Devia ter colocado aqui a declividade. É o H sobre o lambda, né? Vamos considerar que nós vamos estudar ondas onde a declividade é bem pequena. Tá, né? E aí a gente consegue desprezar termos de segunda ordem, né? E trabalhar com a teoria linear. Tá certo? Então tudo que a gente vai desenvolver aqui é teoria linear. E, bom, já que a teoria é linear, você sabe que o potencial de onda ele vai variar com o quê? Observe que nós estamos considerando ondas bidimensionais, tá? Então o eixo Z ele fica para cima, né? O eixo Z fica para cima. Aqui você tem o eixo X e o eixo Y entrando lá no, na transparência. Então a gente vai considerar somente ondas bidimensionais, ou seja, nada vai variar com Y, tá legal? Então, o potencial de ondas só vai ser função de x, c e do tempo. Não vai ser função de y, tá? Como o problema é um problema linear, a gente pode usar separação de variáveis, tá? Podemos usar separação de variáveis. O Ricardo já viu isso, viu? Separação de variáveis lá em cálculo 4, tá? Então eu posso escrever que o potencial de onda vai ser dado por uma função p de z, né? Onde esse p de z, ou seja, a função da profundidade, né, o efeito de profundidade que está aí nessa função p, vezes seno de kx ômega t, tá? Que a gente está considerando ondas harmônicas, né? Ondas harmônicas. Beleza? Então precisamos determinar o p de z, né? Precisamos determinar o p de z. Esse potencial de onda, né, ele tem que satisfazer a equação de Laplace, né? Nenhuma novidade. Tem que satisfazer a condição de contorno no leito do mar. Condição de quê? Qual é a condição no leito do mar? Condição de contorno no leito do mar. Condição de contorno no leito do mar. Condição de não penetrabilidade. Tá? Teoria potencial. Pô. Pô, a água não entra, não penetra no leito do mar. No fundo do mar. O que você acha que é leito do mar? Ah, é frio. Não, leito do mar. Tá? É o fundão lá. A água não penetra no fundo. Tá? Condição de contorno dinâmica da superfície livre e a condição de contorno cinemática da superfície livre. Então, aquele potencial de onda tem que satisfazer essas quatro condições. Tá? Bom, a equação de Laplace. Então, nós vamos assumir que o escoamento é não viscoso. O escoamento é não viscoso. Cadê o cursor? Ele some, de repente. O escoamento é não viscoso, irrotacional, tá legal? E é incompressível. Nós vamos considerar que o escoamento é incompressível, tá? Então, se o escoamento ele é incompressível, essa aqui é a equação da continuidade ou a equação da conservação de massa que a gente tem que considerar, tá? Escoamento incompressível, certo?
Se o escoamento é não viscoso e irrotacional, a gente pode expressar o vetor velocidade como sendo um gradiente de uma função escalar φ. Ou seja, o u vai ser igual a dφ dx, o v vai ser igual a dφ dy, deixa por enquanto, daqui a pouco a gente vai expressar isso aí. E o w vai ser igual a dφ dz. Então, jogando esse cara aqui, jogando esse cara aqui, jogando esse cara aqui, nós vamos chegar à equação de... Que equação é essa lá de baixo? Que equação é aquela equação lá de baixo? Que equação é essa aí? Equação de Laplace. Não conhece a equação de Laplace? Ah, equação de Laplace, pô. Equação de Laplace. Tá? Muito bem. Mas, como eu falei para você, nós vamos estudar ondas bidimensionais. Ou seja, o eixo Z aponta para cima, guarda isso. O que nós vamos desenvolver agora está considerando o Z para cima, tá legal? Ou seja, a, o, a água abaixo da superfície livre, o Z é negativo. Se você trocar, você vai errar a questão. Quando vem chorar, me dá bem pouco, tá? É negativo para dentro d'água. Se o eixo Z aponta para cima e a origem está na linha média da superfície livre, que tudo que está embaixo da superfície livre é negativo, tá? O eixo X aponta nessa direção aqui, o eixo X, e o eixo Y aponta na direção perpendicular ao plano Z e φ, tá? No caso bidimensional, vamos considerar que nada varia na direção de y, ou seja, dφ dy vai ser igual a zero e d2φ dy2 vai ser igual a zero, porque a derivada do φ ela seguinte vai dar zero. Tá? Então podemos desprezar esse cara aqui, tá? E vamos a equação que vai governar ondas bidimensionais, escoamento não viscoso, incompressível, né? E rotacional, a equação de Laplace em duas dimensões, no plano xz, tá bom? Bom, substituindo o potencial de velocidade aqui na equação de Laplace, vou pegar esse cara aqui, vou derivar duas vezes em relação a x, vou derivar duas vezes em relação a z, né? É, quanto é que vai dar a primeira derivada de φ em relação a x? Quanto é que vai dar a primeira derivada de φ em relação a x? Pz k cosseno kx menos ômega t. E a segunda derivada, d-ROM 2 φ w sobre d-ROM x2 vai dar menos p de z k ao quadrado seno de kx menos ômega t. Tá? Vamos derivar agora em relação a z. D-ROM φ sobre D-ROM z, D-ROM φ w sobre D-ROM z vai dar dp dz seno de kx menos ômega t. E a segunda derivada, d-ROM φ, d-ROM 2φ sobre d-ROM z2 w. Isso aqui vai dar o quê? d2p dz2 seno de kx menos ômega t. Legal? Estou pegando esse cara aqui e jogando aqui. E pegando esse cara aqui, ó, e jogando aqui. Ou seja, basta somar os dois. O que vai acontecer com o seno? A gente corta, né? O seno dá para cortar. Então vai sobrar somente D2P, DZ2 menos K2, PZ igual a zero. Onde K, o que é o K? Número de onda, que vale 2π sobre nano, tá? 2π sobre nano.
Bom, resolver isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo que fez método matemático sabe resolver uma equaçãozinha dessa. Tá? E a palavra-chave é polinômio característico, né? Na verdade, o que que a gente pode fazer? Chutar uma solução do tipo C é elevado a lambda z, tá? E aí você deriva uma vez, dp dz, o que que você vai obter? C lambda é elevado a lambda z, e derivando duas vezes, dp p2 z2, você vai ter C lambda 2 é elevado a lambda z, tá? E aí, substituindo isso aqui e isso aqui, você vai chegar ao polinômio característico, né? Ou seja, você vai chegar a C lambda 2 é elevado a lambda z, não é isso? Menos C é elevado a lambda z, versificador, né? Versificador, né? Igual a zero. Dá para cortar o C, dá para cortar o E elevado a lambda z, vai sobrar lambda 2 menos K2 igual a zero. Ou seja, lambda vai ser igual a mais ou menos K, onde K é o número de onda positivo, tá? Ou seja, a solução geral vai ser do tipo V de Z igual a C1 é elevado a KZ mais C2 é elevado a menos KZ, tá? E aí, substituindo lá no nosso potencial de velocidade, substituindo no lugar do PZ, potencial de onda, né? Vai ser igual a C1 é elevado a KZ mais C2 é elevado a menos KZ, seno de Kx menos ômega. Alguma dúvida? Deduzir isso aí? Não, não peço. Não, odeia não. Não, não peço isso. Eu quero que vocês apliquem, tá? É a aplicação. Façam um exercício da lista que eu acredito que você pode seguir. Tá? Condição de não penetrabilidade no leito do mar, ou seja, dφ dz igual a zero em z igual a hã? Menos h. O leito do mar está localizado em z igual a menos h, considerando que a lâmina d'água, profundidade é h. Bom, e aí, fazendo isso, o que que a gente tem que fazer? Derivar φ em relação a z igual a zero e substituir z igual a menos h. Tá? Mas primeiro você deriva, pelo amor de Deus, deriva primeiro, né? Igual a zero e substitui no lugar do z você bota menos h. Tá? O que você vai chegar aqui, C1 é elevado a menos k vezes h vai ser igual a C2 é elevado a mais k vezes h. Tá? É isso aqui que você vai chegar. Tá legal? Chamando isso aqui de C sobre 2, chamando que são iguais, né? C1 é elevado a menos k vezes h, igual a C2 é elevado a mais k vezes h, vou chamar isso aqui de C sobre 2, tá? Que aí eu posso calcular C1 e C2 em função de C. Ou seja, você diminui o número de constantes. De duas passa a ser uma só. Você tinha C1 e C2, agora você só tem C. Então, substituindo C1 igual a C sobre 2 elevado a menos k vezes h. E C2 igual a C sobre 2 elevado a menos k vezes h, substituindo aqui e aqui, você vai chegar a isso aqui. Beleza? E isso aqui nada mais é do que cosseno hiperbólico, né? Isso aqui é cosseno hiperbólico, tá? Então, o potencial de onda vai ser uma constante, né? Nós tínhamos duas constantes de integração, agora só temos uma, que nós impusemos a condição de não penetrabilidade no leito do mar. Cosseno hiperbólico de K vezes H mais Z, e seno de castigo menos ômega t, tá? Beleza?
Agora, a condição de contorno dinâmica na superfície livre, tá? Ou seja, nós vamos considerar que a pressão na superfície livre é constante igual à pressão atmosférica, tá? Igual à pressão atmosférica. Obviamente que a gente não está considerando vento nem nada, né? Quando você tem vento ali, isso não é bem verdade, né? Então, em águas calmas, mas uma ondinha lá sem muito vento, né? É uma boa aproximação P igual a P0. P igual a P0 em Z igual a zeta. Onde zeta, quem é zeta? É a elevação da superfície livre. É a elevação da superfície livre, tá? Não, tudo. Cosseno hiperbólico de tudo, tá? Cosseno hiperbólico de tudo. Boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. Opa, balinha aí, expressão de bala. Ah, beleza? Então, pressão igual a pressão atmosférica em Z igual a zeta. Quem é zeta é a elevação da superfície livre. Aliás, o zeta vai ser igual a zeta A cosseno de kx menos ômega t. Lembra disso? Tá legal? O zeta vai ser igual a zeta A cosseno de kx menos ômega t. Né? O zeta é a elevação da superfície livre. Como está variando a superfície livre com o tempo e com a coordenada x. Certo? Beleza? Ok. Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli para escoamentos não viscosos, incompressíveis, irrotacionais e não permanentes. Está aqui a equação de Bernoulli, tá? Versão não permanente, tá legal? Agora, para pequenas declividades, tá? As componentes de velocidade U, V, W são bem pequenas, tá legal? Elas são bem pequenas. Portanto, o quadrado dessas velocidades será menor ainda, tá legal? Então, são termos de segunda ordem. Então, nós podemos pegar essas U ao quadrado, V ao quadrado e W ao quadrado e jogar no lixo, tá? E aí você vai chegar a isso aqui, a equação de Bernoulli, tá? Para pequenas declividades, H sobre lambda muito menor do que 1, a gente pode desprezar termos de segunda ordem. Esse U2, V2, W2 serão termos de segunda ordem, a gente joga fora, tá? Não, isso aqui é a velocidade do escoamento abaixo da superfície livre, tá? Exato, isso. Usei iguazado na linha média, já falei, na linha média, tá? Bom, agora aplicando essa equação à superfície livre, ou seja, em Z igual a zeta, levando em consideração que em Z igual a zeta, o P é igual à pressão atmosférica, né? É, aí você consegue chegar a esse resultado aqui, tá? Ou seja, veja que se você não tem nenhuma onda, se você só tem a superfície livre, tá? O C asterisco vai ser quanto? O dφ dt vai ser igual a zero, o P sobre ρ vai ser igual a P atmosférico sobre ρ, e o Gz vai ser igual a zero. Logo, o C asterisco vai ser igual a PA sobre ρ, tá? Agora, quando você tem uma onda se deslocando, tá? O que que você teria, então? Para esse caso aqui, você teria d ρ φ
sobre D-ROM T, mais P atmosférico aplicado à superfície livre, P atmosférico sobre ρ, mais G vezes zeta, igual a P atmosférico dividido por ρ. Tá? E aí você corta esse cara com esse aqui, você vai chegar a esse resultado aqui. Tá bom? Ou seja, define D mais G zeta igual a zero em Z igual a zero. Tá? Essa é a equação de Bernoulli linearizada aplicada à superfície livre. Tá bom? Por que que? Não, a velocidade, na verdade, a velocidade não é zero, é pequena. Ou seja, para declividade pequena, o U, o V e o W são pequenos também. Pequena declividade. Ou seja, se você tem uma ondinha fininha, de pequena amplitude, as perturbações que elas vão causar abaixo da superfície ali vão ser pequenas também. Tá? E aí, elevado ao quadrado, você despreza. Tá? Você despreza. Então, essa aqui é a equação de Bernoulli, né? É, linearizada, né? E aplicada à superfície livre. Apliquei à superfície livre. Tá legal? Ok. Bom, agora, é, o potencial de onda, um pontinho aqui qualquer, tá vendo esse pontinho aqui qualquer? Que eu vou chamar aqui, ele tem uma elevação zeta, não tem? Ele tem uma elevaçãozinha zeta, concorda? Tá? Eu vou calcular o potencial de onda na superfície livre através de uma expansão em série de Taylor em relação ao ponto logo abaixo aqui, na linha média. Ou seja, φw xzt vai ser igual ao o φw em z igual a zero, mais zeta, que é a altura, dφ dz em z igual a zero. Tá? E aí aqui você tem mais zeta 2 sobre 2 fatorial, tá? D2φ, dz2 em z igual a zero. Tá? Expansão em série de Taylor. Só que quem é esse cara aqui? Hã? Quem é? Que é conhecido eu sei, mas quem é? Quem é a dφ dz? É a velocidade vertical, né? Tá? Ou seja, φw em zeta, que é na superfície livre, vai ser igual a φw em z igual a zero, logo abaixo aqui, mais zeta, que é essa alturazinha aqui, tá? Da onda, vezes a velocidade. Vezes a velocidade, tá? Ora, se a declividade é pequena, o W é pequeno e o zeta também é pequeno, tá? Ou seja, zeta vezes W é menor ainda. A gente totalmente compatível com a linearização que nós estamos fazendo. A gente vai fazer, ou seja, nós vamos aproximar o potencial de onda na superfície livre ao potencial de onda na linha média, logo abaixo. Tá? E o erro que você vai estar cometendo é um erro de segunda ordem. Está compatível com a nossa linearização. Tá? Ou seja, por que eu fiz isso? Porque em vez de aplicar essa condição de contorno aqui em z igual a zeta, eu vou aplicar em z igual a zero. Tá? É por isso. Entendeu? Em vez de aplicar essa equação, a equação de Bernoulli linearizada, aplicada à superfície livre, em vez de aplicar exatamente na superfície livre, vou aplicar a linha média. Tá? Ou seja, em z igual a zero. E aí simplificou bastante o trabalho. Antes era o quê? Antes era isso aqui, ó. Era em z igual a zero. Só que aí complica. Complica. Provavelmente, o pessoal que tentou isso aí pela primeira vez, viu que não ia chegar a lugar nenhum. Aí, pô, vou linearizar. Entendeu? E aí, linearizando, basta você fazer z igual a zero. Ou seja, está aqui a condição de contorno dinâmica aplicada à linha média, z igual a zero.
Então, eu vou pegar lá o nosso potencial de velocidade, vou derivar em relação ao tempo, fazendo z igual a zero, vou determinar o zeta, tá? Então, eu vou calcular a derivada de φ em relação ao tempo, tá? Quanto é que vai dar isso aí? Derivada de φ em relação ao tempo. Derrom φ w sobre derrom t. Quanto é que dá isso aqui? Isso vai dar menos ômega, né? Menos ômega, né? Vezes c cosseno hiperbólico de k h mais z, tá? Cosseno de kx menos ômega t, tá? E aí, vou substituir aqui, ó. Vou substituir aqui e fazer z igual a zero. Vou fazer z igual a zero. Onde tem o z? Aqui, ó. Tá? E aí nós vamos chegar aqui. O zeta, esse menos aqui vai cortar com esse menos aqui. Então, zeta vai ser igual a ômega c sobre g, cosseno hiperbólico de k vezes h, cosseno de kx menos ômega t. Tá? Quanto vale isso aqui? Sem olhar, né? Vamos ficar olhando aí. Quero que você olhe ali na transparência. Quanto vale aquilo ali? Aquele coeficiente ali? Vai, Maria. Maria Clara. Quanto é que vale aquilo ali? É que você esqueceu. Lembra que o zeta é igual a zeta A cosseno de kx menos ômega t? Ah, então isso aqui é o zeta A. Compara das duas. É o zeta A. O zeta é igual ao zeta A, que é a amplitude da onda, cosseno de kx menos ômega t. Entendeu? Portanto, zeta A igual a ômega c sobre g cosseno hiperbólico de k vezes h. Tá? Ou seja, você consegue determinar a constante, a última constante de integração, né? Ou seja, a última constante de integração, então, vai ser dada por g zeta A dividido por ômega cosseno hiperbólico de k vezes h. Tá? Beleza? Voltando lá no nosso potencial de onda vai ser igual a zeta A, g sobre ômega, cosseno hiperbólico de k h mais z dividido por cosseno hiperbólico de k vezes h, seno de kx menos ômega t. Conseguimos obter potencial de onda. Tá? Olha que legal, né? Oi? Só derivar. Tá? Legal, né? Agora, falta a gente impor a condição cinemática da superfície livre. Tá? Ué, mas a gente não tem mais constante de integração. Não tem. Mas aplicando a condição cinemática da superfície livre, a gente consegue uma relação super interessante entre o período e o comprimento de onda. Tá? A gente vai conseguir uma relação grande entre o período e o comprimento de onda. Tá? Então, a condição de contorno cinemática da superfície livre significa que se uma partícula está na superfície livre, significa que as partículas na superfície livre se deslocam com a velocidade da superfície livre. Tá? Essa é a condição cinemática. Ou seja, se elas se deslocam com a mesma velocidade da superfície livre, significa que, uma vez que a partícula está na superfície livre, ela não vai sair dali nunca mais. Tá? Ela vai estar sempre na superfície livre. Bom, se você chama de F
de x zeta t igual a zero, a equação de qualquer parte da superfície livre, f de x zeta t igual a zero, onde f de x zt é igual a zeta menos z, tá? F de x zt vai ser igual a zeta x de t menos z. Tá? Essa aqui é a definição do f. Tá? Definição da função f. Para f igual a zero, ou seja, f vai ser igual a zero quando zeta for igual a zero. Tá? Quando zeta for igual a zero. Aliás, desculpa, ao contrário, quando z for igual a zero. Desculpa. Quando z for igual a zero. Tá? Oi? A equação que descreve a superfície livre. Ou seja, f de x zero de t igual a zero é a equação da superfície livre. É a equação da superfície. Tá? É. Mas quem é f de x zeta t? Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser zeta x t menos zeta igual a zero. Então daqui você tem que zeta igual a zeta função de x de t. Essa aqui é a elevação da superfície livre. Elevação. E ela é função de xt. Tá? Então, na verdade, o x, essa função de zeta de xt, é o zeta a cosseno de kx menos ômega t. Tá? Eu estou dizendo que a função f, eu estou definindo essa função, que é o zeta de xt menos sim. Ou seja, essa função f, você pode aplicar para qualquer ponto abaixo da superfície livre e na superfície livre. Tá? Só que na superfície livre ela vai ser igual a zero, pela definição dela. Entendeu? Ou seja, uma partícula, você pode identificar uma partícula que está na superfície livre calculando o F dessa partícula. Qualquer partícula na superfície livre, ela vai ter um F igual a zero. O F vai ser constante igual a zero. Tá? Agora, isso significa que se você acompanhar essa partícula, à medida que ela vai se deslocando na superfície livre, tá? A derivada substancial de F para essa partícula é igual a zero. O que significa isso? A derivada substancial é a derivada temporal do sistema lagrangiano, quando você está acompanhando a partícula. Tá legal? Então, por exemplo, se você quer saber a variação da massa específica de um elemento de fluido, à medida que ele é carregado principalmente, basta você calcular a derivada substancial da massa específica. Tá legal? Isso vai te dar, varia a massa específica daquela partícula à medida que ela é carregada com o escoamento. Se a massa específica for constante, se o escoamento for incompressível, né, o dt vai ser igual a zero. Concorda? Aliás, essa é a verdadeira definição de compressibilidade. A verdadeira definição de compressibilidade é dρ dt igual a zero. Eu vou estar acompanhando o sistema lagrangiano. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou acompanhando a partícula e eu sei que qualquer partícula na superfície livre, a função f é igual a zero para aquela partícula. Entendeu? Isso significa que a derivada substancial, que é a derivada do sistema lagrangiano, vai ser igual a zero. Né? Porque o f vai ser constante igual a zero. Beleza? Ou seja, df dt vai ser ddt de zeta x de t menos c. Né? Isso aqui vai dar
Podemos expressar essa derivada substancial em termos de variáveis eulerianas, da seguinte forma: df dt vai ser igual a dρ t dρ t mais u dρ f dρ x mais v dρ f dρ y mais w dρ f dρ z. Conhece isso aí? Conhece, Ricardo? Conhece isso aqui? Derivada substancial. Expressa no sistema euleriano, com variáveis eulerianas. Tá? Então, a derivada substancial é essa aqui. Essa aqui é a derivada substancial. É a derivada no sentido das partículas. Você está no sistema lagrangiano, você está acompanhando a partícula e você quer saber, por exemplo, qual é a massa específica dela. Você calcula a derivada substancial, na massa específica. Tá? Agora, você pode expressar essa derivada substancial em termos de variáveis eulerianas. E é isso que estou mostrando para vocês aí. df dt igual a dρ f dρ t mais u dρ f dρ x mais v dρ f dρ y mais w dρ f dρ z. Tá? Quanto vale o dρ f dρ y? Clara, Clara, Camila, Clara, Clara. Quanto vale df dy? Hã? Hã? Não depende, né? Pois é. Escoamento bidimensional, caramba. Vocês estão aonde, cara? Isso aqui é zero. Tá? Então vai sobrar o quê? Dρ f dρ t. Quanto vale dρ f dρ t? Dρ f, o f é igual a zeta x t menos z. Tá? Quanto vale dρ f dρ t? Isso aqui vai valer dρ zeta dρ t. Quanto vale dρ f dρ x? Vale dρ zeta sobre dρ x. Quanto vale dρ f dρ z? Quanto vale dρ f dρ z? Hã? Menos um, né? O f é isso aqui, tá? Ou seja, substituindo aqui, o que que eu vou obter? Para uma partícula na superfície livre, isso aqui vai ser igual a zero, né? Para uma partícula na superfície livre. Ou seja, substituindo aqui, ó, substituindo esse cara aqui, substituindo esse cara aqui, substituindo isso aqui, o que que nós vamos obter? Nós vamos obter aqui dρ zeta sobre dρ t mais u dρ zeta dρ x menos w igual a zero. Essa é a condição de contorno cinemática da superfície livre, aplicada em z igual a zero. Tá? Beleza? Então, gente, vocês têm que estar com hidrobásica um na cabeça de vocês. Tá? Certo? Você tem que saber que a derivada substancial é a derivada no sentido das partículas, no sistema lagrangiano. A gente está considerando uma partícula na superfície livre, e a condição de contorno cinemática significa que a partícula se desloca com a mesma velocidade da superfície livre, portanto, uma vez que ela esteja na superfície livre, ela nunca mais vai sair. Tá? E aí, se você está acompanhando a partícula, né, se você quer saber como varia a F da partícula ao longo do tempo, você tem que calcular a derivada substancial. Que o F para aquela partícula vai ser igual a zero, porque ela está na superfície livre. Porque F igual a zero é a equação da superfície livre. Entendeu?
Eu estou simplesmente dizendo que se a partícula está na superfície livre, ela nunca mais vai sair. Que o F para ela vai ser sempre igual a zero, tá? Bom, vamos linearizar, né? Vamos linearizar. Então, se a declividade é pequenininha, significa que o U é pequeno e que o dz dx também vai ser pequeno, tá? Ou seja, o produto entre eles vai ser menor ainda, vai ser de segunda ordem. Portanto, seguindo a ideia inicial de linearização, nós vamos pegar esse cara aí e jogar na lata do lixo. Vai sobrar dz dt menos w igual a zero em z igual a zero, tá? Mas raciocinando da mesma forma como nós fizemos na condição de contorno dinâmica, tá? Em vez de impor a condição de contorno na superfície livre, vamos impor a condição de contorno na linha média, em z igual a zero, tá? Condição de contorno cinemática na superfície livre. Raciocinando da mesma forma como nós fizemos para o caso lá da condição de contorno dinâmico, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação, vou derivar em relação ao tempo. Derivar em relação ao tempo? Não, não. Na verdade, ainda não. Ainda não fizemos isso. Lembrando que o W, quem é W? W é igual a d rho φ sobre d rho z, tá? O W é d rho φ sobre d rho z. Então, eu vou substituir aqui, ó. Substituindo isso aqui, você vai chegar a isso aqui. Ou seja, dφ dz igual a dz dt. D rho zeta, d rho t. Tá? Beleza? Em z igual a zero. Agora sim, o que a gente pode fazer aqui? Ahn, vamos derivar em relação. Ah, não, 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 não. Tá, essa aqui é a condição de contorno cinemático. Agora, voltando na condição de contorno dinâmica, essa aqui é a condição de contorno dinâmica, tá? Derivando essa condição de contorno dinâmica em relação ao tempo, nós vamos obter aqui d-ρ2φ, d-ρt2, mais g d-ρz, d-ρz sobre d-ρt igual a zero, tá? Simplesmente peguei a condição de contorno dinâmica e derivei em relação ao tempo, tá? Agora, essa aqui é a condição de contorno dinâmica, que eu derivei em relação ao tempo, e essa aqui é a condição de contorno cinemática. Agora eu posso eliminar o dz dt. Tá vendo aqui o dz dt? D-ROM zeta, D-ROM t, eu posso eliminar dessas duas equações e chegar numa condição de contorno somente em função do potencial de velocidade, tá? Uma condição de contorno que essa condição aí é chamada de condição de Cauchy-Poisson. Condição de Cauchy-Poisson, tá? Condição de Cauchy-Poisson. Beleza? Aí, ou seja, a condição de Cauchy-Poisson você combina a condição de contorno dinâmica e a condição de contorno cinemático, tá? Agora, vamos pegar o nosso potencial de onda e vamos substituir na condição de Cauchy-Poisson, tá? Sabe aonde você vai chegar? Você vai chegar aqui, ó, chamada relação de dispersão, que é a relação entre a frequência angular e o número de onda, ou período e comprimento de onda, tá? A famosa relação de dispersão. Relação de dispersão. Então, a relação de dispersão ela é obtida substituindo o potencial de velocidade, potencial de onda, na condição de oscilação. Tá? A relação de dispersão é obtida ao substituirmos potencial de onda na condição de oscilação. Como é que a gente faz isso? Deriva, né? Então tem que derivar o potencial de onda. Derivando em relação a z, vamos derivar em relação a z. Derivando em relação a z, ó, d rho φ, d rho z vai ser igual a zeta a g k sobre ômega
Seno hiperbólico, derivada de cosseno hiperbólico vai ser seno hiperbólico de K, H mais E1, dividido por cosseno hiperbólico de K vezes H, seno de K do ômega t. Tá? Derivei em relação a Z. Agora o que eu faço? Z igual a zero. Primeiro eu derivo, e depois eu ponho Z igual a zero. Substituo Z igual a zero. Então, definir Z em Z igual a zero vai dar igual a zero a GK sobre ômega seno hiperbólico de K vezes H, dividido por cosseno hiperbólico de vezes H, seno de KX menos ômega t. Tá? Agora tem que derivar duas vezes em relação ao tempo. Derivando uma vez em relação ao tempo, dφ dt, dρφ dρt vai ser igual a menos ômega zeta G sobre ômega, cosseno hiperbólico de KH mais Z sobre cosseno hiperbólico de K vezes H, cosseno de kx menos ômega t, né? Ou seja, derivando em relação ao tempo, o que era seno vai virar cosseno, tá? E em relação ao tempo tem que sobrar um menos ômega aqui, tá vendo? Tem que sobrar um menos ômega aqui, viu? Derivada de seno em relação ao tempo. Derivando mais uma vez, precisamos da segunda derivada, né? De φ em relação ao tempo, vai ficar d2φ, dρt2 igual a menos. Derivada de cosseno vai dar menos seno, mas só que você vai derivar em relação ao tempo, vai ficar um sinal de menos também, vai continuar menos aqui. Tá? Então vai ficar menos ômega 2, zeta AG sobre ômega, cosseno hiperbólico de KH mais Z dividido pelo cosseno hiperbólico de KH, seno de kx menos ômega t. Tá? Fazendo Z igual a zero, fazendo Z igual a zero, dρ2φ, dρt2 em Z igual a zero, vai ser igual a menos ômega 2, zeta AG sobre ômega, cosseno hiperbólico de K vezes H dividido pelo cosseno hiperbólico de K vezes H, isso aqui corta, né? Vezes seno de kx menos ômega t. Agora eu vou pegar isso aqui e vou pegar isso aqui e vou substituir na condição de Cauchy-Poisson. Esse cara aqui eu vou substituir aqui e esse cara aqui de baixo eu vou substituir aqui, tá? Obtive então a primeira derivada em relação a z em z igual a zero, obtive a segunda derivada em relação ao tempo em z igual a zero, agora eu vou substituir na condição de Cauchy-Poisson. Tá? Então, substituindo, vai dar tudo isso aqui, ó. Pega a primeira derivada em relação a z, substitui, pega a segunda derivada em relação ao tempo, substitui e você vai chegar a essa equação. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui esse cosseno aqui já era para ter cortado. O seno dá para cortar esse ômega aqui, ó. Dá para cortar o G. Dá para cortar mais alguma coisa aí? Não, né? Então vai ficar ômega 2. Isso aqui dá para cortar, já era para ter cortado esse cara aqui. Vai dar ômega 2 igual a GK tangente hiperbólico de K vezes H. A relação de expressão. Tá? Exercício. Uma onda regular tem 300 metros de comprimento. Quando se propaga em águas profundas? Então, botei aqui lambda infinito, indicando que é o comprimento de onda em águas profundas. Tá? Qual, da lista 3, tá? Qual será a profundidade da região fluida quando essa onda passa até apenas 100 metros? Então, eu botei aqui lambda de H. Eu quero saber o Hzinho, né? A profundidade onde o comprimento de onda passa a ter 100 metros. Eu quero saber qual é a profundidade, H. Salta aos olhos que eu tenho que utilizar a relação de dispersão. Tá? Tá legal? É, Como é que fica essa relação de dispersão em águas profundas? Em águas profundas.
Quê? H tem de infinito. E tangente hiperbólico vai para onde? Vai para um. Pô. Tangente hiperbólico vai para um. Então, ômega 2 vai ser igual a K infinito G só, né? Porque tangente hiperbólico vai para infinito. Então, essa aqui é a relação de dispersão em águas profundas, tá? Relação de dispersão em águas profundas. Agora, a frequência em águas profundas vai ser igual à frequência quando a profundidade for de 100 metros, tá? A frequência não varia, tá certo? A frequência é constante. Então, nós podemos igualar, né? Ou seja, igualando essas duas equações, se a frequência é a mesma, então Kg, tangente hiperbólico de K vezes H, igual a K infinito vezes G. Dá para cortar o G. É, K tangente hiperbólico de K vezes H, igual a K infinito. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Utilizei a relação de dispersão em águas profundas, numa lâmina de profundidade H. Ele quer saber a profundidade H para que o comprimento de onda seja de 100 metros. Tá legal? Como eu sei que a frequência vai ser a mesma, eu igualo essas duas equações e chego a essa equação que me permite calcular o H. Tá? Então está aqui, relação de dispersão em águas profundas. O K em águas profundas vai ser igual a 2π sobre lambda, ou seja, 2π sobre 300, vai dar 0,0209 radiano por metro. E aí, utilizando essa, essa relação de dispersão em águas profundas, a gente consegue calcular o ômega. Tá? O ômega vai ser raiz quadrada de K vezes G. Então, raiz quadrada de 0,0209 vezes 9,81. Isso aqui vai dar uma frequência angular de 0,453 radianos por segundo. Tá? Bom, agora que eu tenho ômega, eu posso calcular a profundidade desejada. Tá? Eu tenho ômega, eu tenho o K, tenho K? Tenho K. Basta calcular o H. Tá? Quanto vale o K na profundidade? Quanto vale o K quando o lambda é igual a 100, né? O K vai valer 2π sobre 100, né? É o número de onda, é 2π sobre lambda. Então, quando o comprimento de onda é 100 metros, o K vai ser 2π sobre 100. Tá? Então, simplesmente substituindo valores. Tá? Você tem aqui o ômega ao quadrado, 2π sobre 100, que vai ser o K, esse aqui é o K, vezes o G, aceleração da gravidade, vezes o K aqui dentro do tangente hiperbólico, que é 2π sobre 100, vezes o H. Tá? Ou seja, tangente hiperbólico de 0,0628H vai ser igual a 100 vezes 0,453 ao quadrado, dividido por 2π, 9,81. Isso aqui vai dar 0,333. Ou seja, 0,0628H é o arco tangente hiperbólico de 0,333. A calculadora de vocês deve ter isso aí, né? O arco tem. Com certeza tem. Função hiperbólica aí. Isso, o arco tangente hiperbólico de 0,333 vai dar 0,346, tá? E aí, portanto, dá para calcular o H. H vai ser igual a 0,346 dividido por 0,0628 vai dar 5,51 metros. Essa aqui vai ser a profundidade da lâmina d'água quando o comprimento de onda for de 100 metros. Tá? Essa questão é fraquinha, né? Não, na prova não rola.
Não rola, é muito fácil para você, muito fácil para você. É. Opa, que legal. Vai lá. Agora, deixa eu ver, tá muito cedo, né? Então, vamos tentar, vamos pensar no exercício que vai será discutido na aula que vem, tá? Então, na aula que vem, nós vamos discutir, eu vou resolver esse exercício. Então, para os nossos ouvintes, eu só vou deixar o enunciado, vou terminar a transmissão, mas vocês fiquem aqui resolvendo, tá? Então, a questão é a seguinte: um tsunami é detectado às 12 horas na extremidade da plataforma continental por um sistema de aviso. Está aqui o sistema de aviso aqui, ó. Temos aqui o sistema de aviso, tá? Tá? Que horas o tsunami irá atingir a costa? Então aqui você tem alguém ali na. A Nina está lá na praia, né? A Nina está na praia. Aí soa o alarme. Quanto tempo a Nina vai ter para sair fora? Senão, se o tsunami pegar ela. Essa é a ideia. É, usar relação de dispersão, tá? Use relação de dispersão. Legal? Então, deixa eu encerrar aqui a transmissão. Muito obrigado a todos por terem acompanhado a nossa aula de hoje. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.